Garantir a saúde da população é, em grande parte, um trabalho de prevenção. Além da atuação dos servidores públicos do SUS, prevenir o adoecimento requer o envolvimento de toda a gestão pública para implementar políticas ambientais que assegurem condições dignas de vida. Na entrevista central, o porta-voz nacional do Rede Sustentabilidade, Pedro Ivo Batista, fala sobre o assunto. E nossa reportagem mostra que agentes de saúde e usuários da rede pública querem mais investimento para melhorar a qualidade dos serviços. Eu sou Pamela Oliveira e a Central do Brasil está no ar. Central do Brasil. As eleições dos Estados Unidos demonstram que o país está dividido. A contagem dos votos, até agora, aponta para a derrota do ultradireitista Donald Trump nas urnas. Ele chegou a tentar interromper a apuração em alguns estados e deve recorrer à Suprema Corte. O cientista político André Singer avalia a polarização política nos Estados Unidos. Embarque imediato. A eleição nos Estados Unidos é uma eleição que mexe com o mundo todo e mexe também com o Brasil, evidentemente. Até aqui, o que chama atenção é a divisão dos Estados Unidos, a divisão política, a polarização política dos Estados Unidos. As pesquisas anteriores à eleição previam uma vitória folgada de Joe Biden, o candidato do Partido Democrata. Não foi o que aconteceu. O que não deixa de ser uma surpresa, porque não só o presidente Trump tem posições extremadas e tem condutas que são muito pouco presidenciais, condutas muito polêmicas em diversas dimensões do processo político, econômico e social, como particularmente a condução do combate ao coronavírus nos Estados Unidos foi muito ruim, com um número de mortos altíssimo, infelizmente secundado pelo Brasil, onde também nós estamos tendo consequências terríveis da Covid-19. Então, em face de tudo isso, é uma surpresa, é algo que tem que ser realmente registrado e compreendido a grande quantidade de eleitores norte-americanos que ainda assim decidiram sufragar em favor do candidato republicano. Mas é notável esta polarização dos Estados Unidos e a resiliência, podemos chamar assim, de posições extremadas à direita que estão sustentando a candidatura Trump. No Brasil, em março, logo no início da pandemia, Jair Bolsonaro liberou mais de 1 trilhão e 200 mil reais como socorro aos bancos. Os lucros bancários foram mantidos, mas os postos de trabalho não. E mesmo assim, os bancos continuam aumentando as taxas dos serviços, onerando a população. Naya Tawani tem mais informações. Nacional. O novo sistema de transferência bancária, o Pix, desenvolvido pelo Banco Central e que pretende reduzir os custos, levantou uma discussão sobre as altas taxas cobradas pelos bancos. De acordo com uma pesquisa do Instituto de Defesa do Consumidor, o IDEC, divulgada neste ano, os brasileiros gastam anualmente cerca de um salário mínimo com tarifas bancárias. Ione Amorim, coordenadora do Programa de Serviços Financeiros do IDEC, comenta o assunto. Os bancos têm promovido reajustes muito acima da inflação, sistematicamente. Os pacotes não são padronizados, então poderia haver uma melhora na qualidade dessas regulações que permite que os bancos não adotem reajustes abusivos e que os pacotes que são criados por eles sejam também objeto de monitoramento do Banco Central. O mesmo estudo do IDEC apontou que as tarifas bancárias chegam a aumentar até 393% por ano. Essas taxas representam lucros bilionários aos grandes bancos. Para o professor de economia André Roncaglia, estes custos influenciam diretamente no aumento da desigualdade no país. Em geral, os mais ricos não pagam tarifas bancárias e quando pagam tem uma série de descontos, quando não isenção. De maneira que as tarifas podem ser uma ferramenta importante para agravar a desigualdade econômica que já existe no país. Aqueles que têm menor poder de pagamento
menor renda acabam exatamente pagando a maior parte da sua renda, né, em termos de proporção nos serviços, nas tarifas bancárias. Vamos de literatura nacional na dica cultural de hoje. A sugestão é de Ed Rodrigues, de Pernambuco. Parada cultural. A minha dica de hoje são os livros do Vinícius Grossos, que é um escritor LGBT nacional. E nessa pandemia é importante também que a gente leia livros leves, né? Porque já está tudo tão difícil e tão complicado. O Vinícius escreve romances LGBTs. E é tão importante que a gente fortaleça a literatura LGBT nacional, que a gente fortaleça esses escritores. Então é isso. As prefeituras são responsáveis por destinar recursos para a gestão do Sistema Único de Saúde. E na pandemia, ficou evidente a importância de assegurar o bom funcionamento desse sistema público e universal em todos os níveis do poder público. Afonso Bezerra nos mostra que nas eleições o povo quer mais investimentos e melhor gestão da saúde pública. Trilhos do Brasil. O financiamento e a gestão pública do SUS são dois temas cruciais, segundo especialistas e usuários, que deveriam pautar as eleições municipais deste ano. Mesmo sob a ameaça de privatizações e sucateamento no governo Bolsonaro, o sistema ganhou relevância durante a pandemia. Passam por ele a vacina, a prevenção, os hospitais de campanha. Neste processo, cabe aos municípios, então, fortalecer os serviços de atenção primária. Para isso, adverte a médica sanitarista Paulete Cavalcante, é preciso reforçar o apoio financeiro, garantir estratégias de prevenção e defender o caráter público do SUS em todas as instâncias. Então, um bom prefeito ele precisa investir nos seus profissionais. Ele não vai poder estar privatizando a atenção básica, como quis o nosso presidente semana passada, e a gente não sabe se ele vai querer de novo. E como a gente vê em alguns lugares, entregar a contratação dos profissionais para o setor privado. O SUS completou 3 décadas de existência no ano mais desafiador da sua história. A pandemia demonstrou a centralidade que o sistema tem para a população brasileira. Mesmo assim, no aspecto da gestão, os usuários defendem também que os municípios garantam um caráter universal de atendimento no SUS. Além dos serviços formais, eles reivindicam políticas de assistência para a população negra em situação de rua e para as mulheres, com caráter de prevenção. São ideias desse porte que Eri Franklin Santos, usuário de postos de saúde do SUS, defende que as candidaturas coloquem em pauta nas eleições deste ano. Eu acho que o desafio das eleições municipais são candidatos que nos seus discursos e nas suas propostas garantam essa universalidade do SUS, um atendimento eficiente dentro dos municípios, um atendimento adequado e que, para além disso, e aí a gente vai para a questão central, que é a do recurso, sejam governos que estejam alinhados, com essa percepção de que o SUS ele não precisa ser privatizado. Garantir uma vida saudável também depende de tratamento adequado de água e esgoto, arborização, alimentos sem veneno, baixos índices de poluição, ou seja, terra, ar e água saudáveis. E as políticas municipais devem se ocupar dessas questões. O porta-voz nacional do partido Rede Sustentabilidade, Pedro Ivo Batista, fala sobre o assunto com o Jonatas Campos. Entrevista Central. Hoje entrevistamos o porta-voz nacional do partido Rede Sustentabilidade. O educador popular Pedro Ivo Batista está aqui conosco. Pedro, agradecemos sua participação. Prazer é meu. Quando falamos de defesa do meio ambiente, há uma impressão de que são temas macro, como a defesa da Amazônia, do Pantanal e até das mudanças climáticas. Como é possível trazer esta temática socioambiental para o âmbito das eleições municipais? A gente tem uma máxima no movimento socioambientalista mundial que diz que pensar global e agir local. Porque, na verdade, embora tenha esses temas macros e que são muito importantes, porque nós estamos linkados no planeta como um todo, mas o fato é que a sustentabilidade ela se realiza no
local, é no município, é no território, é na comunidade. Então, é muito importante trazer esses temas e eles estão vinculados à nossa vida. Quando a gente fala, por exemplo, na questão do saneamento, quando a gente fala na questão do alimento saudável, da soberania alimentar, por exemplo, quando não consumir agrotóxicos, da agricultura familiar, tanto rural como urbana, quando a gente fala também da poluição que as grandes cidades brasileiras vivem, a questão da mobilidade urbana, tudo isso tem a ver com a sustentabilidade. E também quando a gente fala de geração de emprego e renda, para que as pessoas tenham dignidade no trabalho, e quando a gente fala em direitos também das pessoas e das comunidades, porque a nossa abordagem da sustentabilidade é socioambiental. Quais políticas públicas cotidianas podem ser consideradas socioambientais? Se eu, por exemplo, falo em diminuir a pobreza, eu estou falando de um dos objetivos do desenvolvimento sustentável, dos ODS. Então, é erradicar a pobreza. Então, o enfoque aí, se eu vou criar toda uma política de enfrentamento à pobreza, às desigualdades sociais, e, ao mesmo tempo, vou manter os ecossistemas preservados, eu estou falando de socioambientalismo. Hoje, por exemplo, todo mundo discute uma economia que não seja mais carbonizada por causa da questão climática. Então, eu posso trabalhar a questão do emprego e da renda na perspectiva da sustentabilidade. Eu posso trabalhar a questão cultural, a questão educacional. A educação é a base de tudo. Então, se eu integro os programas de educação com a educação ambiental, eu estou trabalhando do ponto de vista também da sustentabilidade ou das políticas socioambientais. Nessas eleições, por exemplo, há várias cartas compromisso que os candidatos, independentemente de partido, podem assumir. Eles podem assumir um compromisso com cidades sustentáveis, ele pode assumir um compromisso com a Carta da Terra e os ODS, ele pode assumir um compromisso com a agroecologia. Então, o senhor acredita que quando uma pessoa procura um candidato ou uma candidata, vereador, prefeito, um bom indicativo é procurar se ele firma esses compromissos com movimentos sociais, socioambiental, é um bom indicativo para escolher um voto? Vai de cada um, né? Claro que o eleitor é soberano, mas eu, na minha atitude, eu só voto naqueles candidatos que têm um compromisso com as causas socioambientais. Então, se o cara é destruidor, se o cara massacra o trabalhador, a trabalhadora, se o cara polui, eu não voto nele. Nós não vamos esperar que uma pessoa que não tem causas nem bons propósitos chegue no parlamento e mude. Completa-se 5 anos do desastre de Mariana, em Minas Gerais, devido ao rompimento da barragem da mineradora Samarco. Esse desastre foi resultado da falta de fiscalização. Onde a gestão municipal entra para que casos como esse não se repitam? Primeiro, além da falta de fiscalização, também o desastre de Mariana tem a ver também com a bandalheira que é na relação com as mineradoras. É preciso dizer isso. Muitas dessas mineradoras, inclusive a Vale, praticam ilegalidade explícita, né? E com essa conversa que ela gera emprego e renda, muitas vezes governantes errados, equivocados, prevaricadores, deixam eles pintarem e bordar. Existem leis e a sociedade, o parlamento, todos nós precisamos cobrar. O programa de hoje encerra aqui. E se você prefere escutar os conteúdos, a gente está em todas as plataformas digitais de áudio: Spotify, Deezer, Google e Apple Podcasts. Até amanhã!
Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.